um podcast Companhia das Letras. Oi, eu sou Janaína Bilho e eu sou autora de É Quase Como Voltar para Casa. Essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Eu sou Stephanie Roque e nesse episódio mais curto do podcast, eu tô sempre na companhia de um autor ou de uma autora que tá lançando um livro aqui pela Companhia das Letras. Aqui a gente conhece essa pessoa melhor com uma conversa sobre o processo de escrita dela e com um jogo rápido de pergunta e resposta. E muitas recomendações de leitura. Nesse episódio, eu tô na companhia de Janaína Bilho. É Quase Como Voltar para Casa é o primeiro romance dela pela companhia e é avassalador. E nada melhor do que ouvir a própria autora apresentando seu livro, né? Então, Jana, conta aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente sobre o que é o seu romance É Quase Como Voltar para Casa. Bom, o livro É Quase Como Voltar para Casa é um romance em versos, eu diria que é a definição mais fácil para ele. É centrado na Ava, essa personagem que conta um pouco do que passa na sua cabeça em primeira pessoa. E ela se vê às voltas entre a visita inesperada da sua ex-namorada, que já é falecida, na verdade, então é o espírito que retorna, e um relacionamento, enfim, um pouco casual e um pouco estranho que ela tem com o personagem do Wilson, né? A ex-namorada é a Elaine. E o romance tem esse formato meio poético, meio fluxo de consciência e ao mesmo tempo um humor e um erotismo nessa personagem que às vezes é um tanto controversa, eu diria. Para o nosso primeiro bloco aqui do podcast, que a gente chama de escrita, eu quero te fazer algumas perguntas sobre o seu ofício. E a minha primeira pergunta é aquela que todo mundo sempre faz, né? Como é o seu processo de escrita? Bom, o meu processo de escrita, eu acho que talvez seria mais satisfatório para quem ouve se eu dissesse que ele é super organizado e tem um começo, um meio, um fim, um método, mas eu não tenho, pelo menos não até o presente momento. Eu escrevo entre tantas outras coisas que tem para fazer, é bem menos romântico do que o processo de escrita. Agora, além da questão da organização em si, digamos, de uma rotina que é bem mais instável, eu diria que eu tento fazer desse processo um processo ancorado no meu corpo. E talvez por isso ele não seja tão metódico como um treino, né? Como se eu fosse, sei lá, para uma academia, como se eu fosse uma atleta. Não é nesse sentido do corpo que eu falo, mas no sentido desse estado interno e de como eu mobilizo talvez esse corpo para ser um bom canal para o texto acontecer. Eu tenho uma crença, uma visão de que o texto ele tem uma vida própria, né? De que eu tô muito mais a serviço dele do que sendo uma controladora dele. Eu sou uma autora, ok, para fins formais, né? Temos direitos autorais, temos tudo, mas eu entendo que o texto ele tem uma vida própria. Ele passa por mim e ele quer contar algo, ele tem um propósito próprio que eu tento ajudar ele a acontecer. Então, eu tento ser um bom canal para esse texto acontecer, eu tento ser uma boa auxiliar nesse sentido. E aí tem dias que a coisa flui muito bem, né, no sentido prático, assim, o que acontece é isso. Tem dias que simplesmente a coisa acontece e o texto, às vezes, quase sai sozinho. Em outros dias é um pouco mais turbulento o processo, no sentido de que demanda uma estruturação um pouco maior. Eu preciso cuidar, digamos, da casa para esse texto conseguir acontecer, assim. Muita gente fala do texto como filho, né? Isso é batido, inclusive, né? Mas geralmente eu vejo, às vezes, as pessoas falando foi um parto, ou no sentido de que foi difícil fazer esse texto acontecer, ou de que, né, o livro é um filho que eu coloco no mundo. Mas se a gente pensar nessa analogia com a gestação, com o filho, uma mulher grávida, ela não fica pensando
ou se dedicando a fazer o bebê, né? A maior tarefa talvez seja esperar esse bebê acontecer e vir ao mundo. Eu gosto de pensar o texto assim, o texto vai acontecer, ele vai chegar em algum momento, eu preciso estar pronta para isso. Jana, muito legal te ouvir, e a partir disso, aliás, eu fiquei pensando na outra pergunta que eu ia te fazer, que era por que você escreve? É uma pergunta meio dupla, que é no sentido de por que você escreve e por que você escreveu é quase como voltar para casa. Mas aí, te ouvindo, eu fiquei pensando se esse escrever, da sua parte, é quase uma necessidade, ou se eu viajei. Faz sentido. Não acho que você viajou, não. Eu entendo que é uma necessidade. Eu não sei, assim, eu não sei se eu gosto, tá? De que seja assim. Mas me parece sim uma necessidade. Porque eu acho que talvez outros autores possam concordar com isso, né? Se fosse só de livre escolha, não sei nem se faria tanto sentido, né? Porque tem tanta dificuldade no meio do caminho. Então, é isso, é algo que vai nascer, vai vir ao mundo de um jeito ou de outro. Muito bom. Mas a partir dessa ideia de que, em algum grau, usando essa palavra, você gerou o livro, eu entendo que não é essa palavra, mas essa imagem, digamos assim, você está fazendo isso de novo com talvez um outro livro, ou ainda não? Existe um puerpério de escrita, enfim, como funciona? O puerpério de escrita, boa isso. Ah, eu ia falar, mulher de Deus, tô acabando de... O livro acabou de sair agora, tu já tá querendo mais um. Uai, eu sou editora. Ai, meu Deus do céu. Tem, é porque essa gestação, é isso, né? Também não tem o tempo certinho, né? Não tem, a gente não sabe contar esse tempo, se são 9 meses, se são 2 anos, se são 3. Mas tem alguns, talvez ainda estão no estágio uma gestação ainda bem inicial, né? E mantendo a analogia, né? Uma gestação que a gente ainda não sabe se vai vingar ou não, tá muito nas primeiras semaninhas ali e tal. Mas já tem algo sendo gestado, mas que ainda está bem embrionário e bem frágil ainda. Muito bom. E agora a gente vai para um segundo bloco que se chama Estante, que é onde eu quero saber mais das suas referências, Jana. Quem está ouvindo aqui o podcast te conhecer melhor a partir de algumas perguntas rápidas para você responder de bate-pronto, mas justificando por que também essas escolhas. Então, eu queria te fazer uma pergunta que é divertido e difícil. É uma cilada para vocês. Olha, você vai viajar aqui para São Paulo para uma reunião sobre o que você está gestando aí de próximo, digamos assim. E aí você vem para São Paulo, pegou um avião e, toda liberdade poética, tá? Pegou um avião, do lado da Toni Morrison tem uma vaga, uma poltrona vazia, e do lado da Clarice Lispector tem uma poltrona vazia. De resto, o avião tá cheio. Qual das duas cadeiras você escolhe? Ao lado da Toni ou ao lado da Clarice? Ah, meu amor, mas aí não tem nem como, né? Eu vou com a Toni. Felicíssima. Eu vou ficar não vou nem saber o que fazer, não tenho nem roupa para um evento desse. E por quê, né? De fato é uma referência. Se eu vou pensar nas duas como referência, Toni é uma referência. Hoje mesmo eu estava pensando sobre o Amada, né? E aí estava relembrando e pensando, percebendo talvez alguma influência, né? Longe de mim, enfim, não é nada no sentido comparativo, imagina, mas a Toni Morrison, ela tem uma ética, né, própria, muito dela, que se percebe tanto na ficção quanto nos ensaios que ela escreveu. E que faz muito sentido para mim. Acho que definitivamente eu gosto de, né, tem outras escritores que são importantes, de alguma maneira fizeram parte, óbvio, da minha vida, mas como a Toni Morrison não tem, porque ela coloca, a forma como ela se posiciona, o compromisso que ela assume quando ela escreve, a forma como ela narra a brutalidade sem ceder à brutalidade, de uma maneira que eu não sei como que ela consegue fazer isso, e eu não conheço, pelo menos até o momento, alguém que faça algo parecido. Muito bem, eu achei a escolha ótima, também sou suspeita para dizer. E aí, quando você chegasse em São Paulo, eu ia querer saber tudo do bate-papo com a Toni Morrison, claro. Mas aí, pensando no seu livro, uma das questões mais marcantes do É Quase Como Voltar para Casa é justamente a busca da Ava, que é a protagonista, pelo pai. Aí minha pergunta é uma pergunta simples, uma pergunta boba. Que livro você recomendaria para os seus pais? Mulher de Deus. Olha, eu vou falar de um que eu não li,
Mas eu dei de presente para minha mãe, que é o Mamãe e Eu e Mamãe, da Maya Angelou. Parece meio óbvio, né, dar esse livro para a mãe, mas eu não sei, acho que tem talvez tem uma tentativa aí de se criar alguma ponte, não sei. Muito bom. Qual foi o livro que mais te emocionou? Eu acho que eu vou ter que falar o mesmo livro, que é o Amada. Quando você usa essa palavra emocionar, né, o livro que mais me emocionou, sem dúvida, é o Amada. Assim, eu me lembro que eu fiquei muito perturbada, e perturbada não tão somente ou não tanto pela história em si, pelos fatos que são perturbadores por si só, mas justamente pela forma como a Toni Morrison conta e a dimensão que ela dá para cada personagem. Eu fiquei muito perturbada, fiquei pensando muito tempo no que ela tinha feito ali. Eu, inclusive, não sabia nada. Eu tenho essa mania de não procurar nenhuma informação sobre o livro antes de ler. Inclusive, eu não leio o prefácio, eu não leio a orelha, eu não leio nada antes de ler a história. Então, até mesmo em alguns momentos era confuso de entender exatamente a ideia ali. Eu me lembro que eu fiquei um pouco confusa, mas ao mesmo tempo eu fiquei, sei lá, absurdada, assim, com o que ela conseguia fazer com cada personagem. Acho que isso me marcou muito mesmo. Muito bom. Morrison é demais e isso me faz lembrar de fazer um convite para quem está ouvindo a gente a descer um pouco o feed aqui da Rádio Companhia no seu tocador de podcast e procurar pela nossa minissérie As Narradoras, em que a gente tem um episódio especial sobre a Toni Morrison e sobre a Toni Morrison, que era uma agente dupla, né? Além de escritora, ela era editora também. Então, enfim, é um episódio muito legal. Pode descer um pouquinho o feed, não tá muito longe. Então fica também essa recomendação. E, Jana, para terminar, a companhia está fazendo 40 anos aqui esse ano, em 2026, e eu tenho perguntado para os autores, que livro da editora mais te marcou? Vou ser repetitiva. Mas, de novo, o que mais me marcou, sem dúvida, é o Amada, da Toni Morrison. Mas só para não ser tão repetitiva, para não dizer que eu não falei de outros livros, eu lembrei de um agora que também foi absolutamente marcante, mas talvez numa outra dimensão, que foi o Caderno Rosa de Lori Lamb, da Hilda Hilst. Gente, eu também. Que é um negócio, assim, eu nem sei. E aí, essa coisa de não saber, de não procurar sobre os livros antes, eu li o livro, fiquei, meu Deus, o que é isso? E aí, depois que eu fui procurar entender também, tem uma entrevista dela que alguém colocou no YouTube falando sobre esse livro. Aí eu fiquei mais louca ainda, assim. Falei, não acredito que ela fez isso, cara, como que ela fez isso? Enfim, tantas questões. É um livro também que me marca, mas me marca, tem uma emoção, assim, de meio que um êxtase, assim, tipo, cara, como que ela conseguiu fazer isso? Meu Deus, não acredito. É meio... eu tentando descrever a emoção, assim. Foi também um livro bem marcante para mim. Que bom, esse realmente até reforço a recomendação, porque Caderno Rosa de Lori Lamb é inesquecível. Acho que tem alguns livros que a gente lê e que, enfim, aos poucos a gente lembra, mas esse não tem como esquecer em nenhuma maneira. Eu não esqueço nem... sei lá, eu lendo no ônibus, eu sou uma leitora em trânsito, né? Eu lendo no ônibus meio escondida, assim, com o livro um pouquinho fechado para as pessoas não verem. Então, amei a recomendação e eu acho que todos os leitores desse livro compartilham desse êxtase que você está dizendo. E acho que a palavra boa também é tesão, né? Esse tesão de estar lendo uma coisa tão boa e tão maluca ao mesmo tempo. E é um tesão e um constrangimento ao mesmo tempo, que você fica, meu Deus, o que é isso? Você falou que li o livro escondida no ônibus e tal. Eu ganhei esse livro de presente de um colega da faculdade de filosofia, quando eu fazia, né, faculdade de filosofia. E até hoje eu não sei por que esse colega me deu esse livro de presente, a gente nem era muito próximo, sabe? Assim, foi uma confraternização de fim de ano, alguma coisa assim. A gente nunca tinha tido nenhuma conversa mais profunda, e até hoje eu não sei por que ele me deu esse livro. Acho que fica até a recomendação aí de que, se você tiver que dar um presente para alguém que você não é próximo, dê o Caderno Rosa de Lori Lamb. Ou a pessoa vai se aproximar mais ou nunca vai olhar na sua cara também, tem esse risco. Tudo bom.
Bom, é isso. Jana, adorei bater esse papo com você. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo e foi um prazer absoluto estar na sua companhia. Foi ótimo, Stephanie. Foi muito bom conversar com você, muito tranquilo mesmo. Fiquei relaxada e curti a beça. Que bom. E pessoal, todo mundo que está ouvindo, lembra que os livros que a gente citou aqui nessa conversa estão na descrição desse episódio. E claro, né, fica a minha recomendação, e é uma recomendação não de editora, mas sim de leitora, que é leiam, é quase como voltar para casa, leiam e conheçam o trabalho da Janaína Bilho, que é demais. Obrigada a vocês que estão ouvindo a gente. Na semana que vem a gente volta com um episódio mais longo. Até lá e boas leituras!